tenho metade do lado. E dá para tirar daí? Dá, porque eu tenho dois triângulos semelhantes. Quais são os triângulos? O triângulo maior, você tem um triângulo maior, ó. Olha o triângulo maior. Triângulo retângulo. Quanto é o cateto? H. Não é? Cateto H. E quanto é essa medida aqui? A sobre 2 menos B sobre 2. A sobre 2 menos B sobre 2. Certo? E tem um outro triângulo. Tem um outro triângulo aqui, não tem um outro triângulo? Não? Esse triângulo pequenininho aqui, certo? Triângulo pequeno. Vamos lá. O ângulo é o mesmo, ó. O ângulo é o mesmo, que é o ângulo comum, tá? Ângulo reto. E quanto é essa medida aqui? Quanto é essa medida aqui? Quanto é? Quanto é esse tamanhozinho aqui? Y menos P sobre 2. E quanto é essa medida aqui? Não. H menos X. H menos X. Então pronto. É aí que eu vou tirar a relação entre Y e X. Claro, envolvendo o A e o B. Tá? Vamos. Entenderam aí? Entenderam? Eu preciso dessa semelhança para expressar o Y como função de X. Lembrando que Y é a metade da medida do lado da seção transversal. Então, por semelhança, vou mudar de preto aqui, cadê de preto? Por semelhança de triângulos, o que é que você obtém, hein? O que você obtém? Tá? A sobre 2 menos B sobre 2 está para H, né? Tá? A sobre 2 menos B sobre 2 está para H, assim como que, hein? Y menos B sobre 2 está para quanto? H menos X. Vamos simplificar isso aí, tem muito 2 aí. Ou seja, multiplica por 2, você tem o quê? A menos B sobre H é igual a quê? 2Y menos B dividido por H menos X, tá certo? Tá bom? O que dá, vamos fazer a conta aqui fora e botar só o resultado? Ou não, né? O que dá é o seguinte, fica 2Y menos B igual a quê, hein? A menos B sobre H vezes quanto? Vezes B menos X. Tá certo? A menos B sobre H vezes... Opa, que B menos X, cara. É H aqui. Escrever errado é horrível, né? Isso aí é errado. H menos X. Que é igual a quê, hein? Vamos ver aqui, isso aqui. Fica o quê? Fica A menos B, né? Fica A menos B. Menos o quê, hein? A menos B sobre H vezes X. Assim,
E o menos b vai embora, né? Ó. Menos b vai embora. Então, quem é o y? Quem é o y? Quem é? É metade de quem? É metade de a menos a menos b sobre h vezes x. Então, tá aí o y. Então, y. Tá certo? Logo, dado x pertencente a 0h, dado x pertencente a quê? A 0h, a seção transversal, a seção transversal em x, quer dizer, relativa a x, seção transversal em x, tem área, possui área, tem área AX dada por... Qual é a área da seção transversal, hein? Quem é a área da seção transversal? Correspondente a esse x, a área dessa seção transversal. É o quadrado do lado. Mas qual é o lado? Quem é o lado? O lado é o dobro do y, tá certo? Então vai ser o quê? Vai ser A menos quanto? A menos B sobre H vezes x ao quadrado. Todos entenderam? Isso aí é a área dessa seção transversal aqui, que eu desenhei. Certo? Tá bom? E quanto é que dá isso? Quanto é que dá? Dá A ao quadrado, tá certo? Menos o que, hein? Menos 2A vezes o que? A menos B sobre H vezes X. Tá bom? Mais A menos B ao quadrado sobre H2 X2. Tá? Daí, quem é o volume de S? Vou apagar aqui. Então, quem é o volume de S? Façamos o volume de S. Hã? Quem é o volume de S? O volume do meu sólido. O volume do sólido é a integral da área da seção transversal. Eu escolhi convenientemente aqui para ter isso. Então, é a integral. Integral de quanto a quanto? De 0 a h, que é o intervalo de existência do sólido, relativo a esse eixo. De quê? De A2, já vou botar, integral da área da seção transversal, tá certo? A2 menos 2A, A menos B sobre H, vezes X, mais o quê? A menos B ao quadrado, sobre H2, X2. Integral em X. Então, acontece integral. Vai dar o quê? A2x menos 2A, A menos B sobre H, X2 sobre 2, mais quanto? A menos B ao quadrado sobre H2 vezes o quê? X3 sobre 3. Tudo isso de 0 a H. Então, substituindo dá A2H
menos o quê? Vai ficar 2A, aí fica, vamos simplificar logo. Ó, esse 2 cancela com 2, né? Aí fica A vezes A menos B sobre H vezes H2. Então fica o quê? A vezes A menos B, tá certo? Vezes quanto? Vezes H. Tá certo? E aqui fica o quê? Mais, fica H3 sobre 3. Então vai ficar A menos... Fica A menos B ao quadrado, H sobre 3, certo? Que fica H3 sobre 3, cancela isso aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu coloco H sobre 3 em evidência. H sobre 3. Colocando H sobre 3 em evidência, fica o quê? 3A2, correto? Menos 3A vezes A menos B, mais A menos B ao quadrado. Que dá quanto? H sobre 3 vezes o quê? 3A2 menos 3A2, tá? Já vai embora, né? Mais 3AB, aí aqui vai ficar o quê? A2 menos 2AB mais B2, que dá quanto? Que dá H sobre 3 vezes o quê? Cancela, aí vai ficar A2, aqui vai embora com esse, não? A2, 3AB menos 2AB dá AB mais B2, que é a área do tronco de corda. Nessas condições aí. 1/3 de H vezes esse negócio aí, o A2 mais AB mais B2. Tá? Aí. Saiu por integral. Há maneira de sair disso aí pela fórmula do que você tem do volume da pirâmide, né? Volume da pirâmide. Mas que você precisa para demonstrar o princípio de Cavalieri. Para demonstrar a fórmula que dá o volume da pirâmide. Então, uma das formas, né? Demonstrar isso. Agora, tem um outro problema que eu gosto de abordar aqui, é o seguinte, ó. Professor, Diga. dá para fazer do tronco do cone de maneira semelhante? Dá sim. Dá sim. Tronco de cone reto. Cone circular reto. Tá? As seções transversais são todos círculos. Aí é a mesma abordagem. Tá? Você vai montar uma figura parecida com essa. Tá? Você tem o A vai ser o raio da base, o B vai ser o raio do topo, e no final vai dar isso aqui também. Mas aí, cuidado, tá? Vá lá e veja, porque a área envolve o π, né? É π vezes o raio ao quadrado. Aí, mas a abordagem é a mesma, tá? O procedimento é o mesmo. Ó. Ó. Seja S o sólido definido pela intersecção
fizer secção de dois cilindros circulares, retos, dois cilindros circulares retos, com o mesmo raio R, tá certo? Dois cilindros circulares retos, e cujos eixos se intersectam em um ponto. Os eixos se intersectam perpendicularmente, em um ponto. Olha aí, vamos ver se você entendeu. Entendimento enunciado. Seja S o sólido definido pela intersecção de dois cilindros circulares retos com o mesmo raio R e cujos eixos se intersectam perpendicularmente em um ponto. Intersectam perpendicularmente em um ponto. O eixo de um cilindro, o que é o eixo de um cilindro? É a reta que passa pelo meio do cilindro. Passa pelo centro de cada seção transversal do cilindro, que é o cilindro circular reto. Então, as seções transversais são todas, cada seção transversal é um disco de raio R. Então, veja, vou apagar aqui. Ó. De novo, o que você precisa para calcular o volume é o conhecimento da área da seção transversal relativa a uma direção fixa. Tá? Isso você precisa para calcular o volume do sólido, de um sólido, por esse princípio que está explicado aqui. Então, você tem aqui um cilindro, ó, cilindro circular e reto. Cada seção transversal dele é um círculo de raio R. Está aqui, cilindro circular reto. Esse cilindro ele tem um eixo. O eixo passa pelo... é o segmento que passa pelo seu... passa pelo seu centro. Aí, o eixo dele. Só que além desse, tem um outro cilindro, cujo centro intersecta o cilindro desse, formando um ângulo de 90 graus. Então você tem um outro cilindro aqui, vou desenhar primeiro o centro dele. Ele intersecta esse primeiro, o segundo intersecta o primeiro, tá? Desenhá-lo aqui em vermelho. Vermelho. Aqui. De raio também, raio R. Os dois com o mesmo raio. Os dois cilindros com o mesmo raio. Então esses cilindros eles têm uma intersecção. Tá? Para que tudo isso? Eles têm uma intersecção.